Pois bem, nós vamos dar então sequência à compreensão do que seriam as modalidades da educação brasileira como parte das políticas educacionais e a estrutura organizacional da educação básica. Nós vimos já algo sobre a educação de jovens e adultos e já comentamos o quanto é importante a gente conhecer todas essas modalidades, né, na sua proposta. Qual seria? A gente tem como objetivo identificar que elas existem como previstas em lei como um cumprimento daquele processo em que nós temos um princípio constitucional da equidade. E a gente vai, então, ter como último objetivo descrever as diferenciações nas práticas escolares que são resultantes da implementação de modalidades da educação, como o EJA, educação especial, educação profissional, entre outros. Muito bem, a gente já sabe, e a gente vai sempre reforçar, que esse modo de implementar a educação é uma forma de cumprir um princípio democrático de acesso e permanência na educação básica. Todos se lembram e devem conhecer pelo menos um ou dois casos muito próximos de alguém na família, ou de algum vizinho, ou de algum amigo, que parou de estudar lá no seu tempo de escola regular e por diversos motivos, seja porque no trabalho demandam, seja porque agora pretende prestar um concurso ou um emprego está exigindo que ele conclua a educação básica, seja porque os filhos já cresceram e a pessoa agora quer dar sequência ao seu processo de conclusão da educação básica, não importa que motivo, o direito de ter acesso e permanência na educação básica, a gente observa que está previsto na própria estrutura, que antes era excludente, e passa então a ser uma estrutura inclusiva desses processos todos. E aí, as modalidades são uma forma de confirmação desse princípio democrático. Uma das modalidades que nós vimos no encontro passado é a questão toda da educação de jovens e adultos, que trata de um contexto histórico no país, de uma gama, de um percentual elevadíssimo de analfabetos que a gente tem desde, inclusive, né, na entrada do século XIX para o século XX, do próprio século XX para o XXI, a gente ainda tem um contingente, nós vimos no encontro passado, que passa, inclusive, de 3 milhões de matriculados na educação de jovens e adultos, no nível, inclusive, 1, ou seja, no nível do fundamental, na fase da alfabetização. Nesse sentido, a principal característica do público-alvo da educação de jovens e adultos corresponde ao mundo do trabalho, sem dúvida, porque de uma forma ou de outra, todos esses jovens e crianças à época que deixaram a escola, eles se envolveram, né, e começaram, então, algum tipo de trabalho, seja um trabalho informal, seja um trabalho não formal, seja o trabalho doméstico, não importa, né? Então, essa é uma associação muito importante que precisa ser considerada. Essa estrutura sempre vai nos acompanhar, né, e nós estamos com ênfase nessa parte direita desse nosso diagrama, que enfatiza exatamente os modos de implementação do que a gente tem do lado esquerdo. Do lado esquerdo, né, então nós temos os dois grandes níveis, educação básica e educação superior, as 3 etapas da educação básica, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, e do lado direito a gente tem os modos de implementação, alguns dos modos, né, de implementação dessa educação básica e da educação superior. Como modalidades, então, nós escolhemos essas 5, né, mesmo considerando e lembrando que as 3 que estão previstas na LDB lá, educação de jovens e adultos, educação profissional e educação especial, e as outras, né, que estão caracterizadas e bastante especificadas nas diretrizes curriculares nacionais, e a gente sempre ressalta, né, a educação do campo rural, a educação indígena, a educação quilombola, e incluímos, inclusive, aqui a educação à distância, dada, inclusive, os momentos que a gente está vivendo, e o fato de que você está com a gente na Univesp, graças à implementação de uma modalidade como essa, né, na educação superior. Bem, dessa importância. Bom, outra vez seria o princípio constitucional para a existência das modalidades que estão previstas na Constituição Federal, então seriam o princípio da igualdade de condições, que corresponde à equidade. Você já viu no encontro passado que equidade é diferente de igualdade, né, de tratar todos do mesmo modo. Para falar de equidade, a gente fala de igualdade de condições, ou seja, condições desiguais, eu preciso também promover uma metodologia, uma proposta que atenda
a essa desigualdade, ou, para aqueles que não queiram tratar já como desigualdade, essa diferenciação que determinados grupos e coletivos possuem. Bom, e educação especial, para ser uma educação inclusiva, é um movimento muito interessante que a gente vai perceber, está caracterizada, então, pelo seu público-alvo. Lá no decreto 6.949, de 2009, a gente vai começar pela questão da terminologia. Vocês se lembram disso? Durante um tempo, se falava em pessoas com necessidades especiais, ou portadores de necessidades especiais. Ou, muito antigamente, a gente tinha definições, inclusive, que hoje a gente nem pronuncia, a gente acha não só politicamente incorreto, mas a gente as considera, inclusive, ofensivas, né? Porque todos, de alguma maneira, sabemos disso, somos pessoas com deficiência. Mas, especificamente nesse caso, a gente está tratando de pessoas às quais nós estamos nos referindo, que têm um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Vamos pegar um exemplo simples e clássico para a gente poder lembrar. Suponhamos que algum de nós tenha nascido com uma visão de menor alcance, ou um processo todo de uma audição também prejudicada. Se isso vai me acompanhar durante toda a minha vida, ou por um período, não importa, a educação especial está para esse processo. Pois bem, daí ela se tornar inclusiva, nós vamos perceber os movimentos bastante interessantes nesse sentido. Por quê? Pode ser que essa minha deficiência seja por um tempo, pode ser que ela seja a longo prazo. Então, é exatamente nesse sentido que a gente percebe o quanto a educação especial é concebida, mesmo na própria ideia da modalidade da LDB, como um processo que tem que ir no movimento de ser inclusiva, ou seja, eu não vou poder atender as minhas deficiências separada, né, num certo grupo que não interage com esse outro grupo de estudantes regulares das escolas, que em tese seriam pessoas sem deficiência, porque senão a gente não estaria incluindo essas pessoas, né, nós estaríamos quase gerando uma nova exclusão dentro desse processo de uma educação inclusiva. Esse é um desafio importante para a gente começar considerando. Bom, e tudo isso tem a ver, novamente, isso é muito importante, com o modo como nós olhamos para as modalidades. Elas têm a ver com uma forma de fazer algo, e elas englobam a população, um grupo que não teve acesso efetivo na educação básica no seu sentido regular. E o princípio é o da equidade, no qual nós estamos tratando os desiguais de uma forma diferenciada, para não aumentar essa desigualdade. Afinal, tratar os desiguais de forma igual aumenta a sua condição de desigualdade. A imagem que é clássica, que vocês já viram no encontro, nós já vimos no encontro passado, e aí vamos lá, para os marcos legais, para as possibilidades históricas de organização da educação de pessoas com deficiência. Bom, as legislações e as possíveis ações desencadeadas para a inclusão de pessoas com deficiência em redes regulares do ensino, seria mesmo que comparar o proposto e o efetivado em ações governamentais no que diz respeito ao impacto gerado no âmbito das políticas de inclusão em todo o território nacional. Então, é uma comparação e, às vezes, um descompasso que a gente vai encontrar nesse processo. Portanto, abordar a educação inclusiva 24 anos depois da aprovação do LDB, né, que aconteceu lá em 1996, chama a atenção para as principais ações que promovem o acesso de crianças, adolescentes, jovens e adultos, claro, né, com deficiências ao sistema de ensino regular, e é refletir sobre o atendimento do direito social da educação como um direito de todos os brasileiros, independentemente das suas condições. Portanto, observa-se um movimento das políticas educacionais também em relação à educação especial, diretrizes, metas, estratégias, né, vão sendo estruturadas. Vejamos que, enquanto a LDB, no seu artigo 58, entende por educação especial, para os efeitos da lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos portadores de necessidades especiais, vejam que o nome aí, a nomenclatura, era aquela usada à época. Não era de pessoas com necessidades, mas portadores, como se você portasse, né, alguma coisa de necessidades especiais.
A meta 4 do Plano Nacional de Educação, a Lei 13.005 de 2014, estabelece o acesso à educação básica e o atendimento educacional especializado para toda a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. O que é muito interessante. Primeiro, notem bem que a gente já está falando de uma outra legislação, que é o Plano Nacional de Educação. Ele é o segundo, praticamente, grande plano que a gente tem, né, 2014, com 20 metas a serem cumpridas em 10 anos. Portanto, até 2024, nós teremos que cumpri-las. A meta 4, ela já, de alguma maneira, ela atualiza e faz um processo interessante, que é de citar que essas pessoas com deficiências têm também esse caráter de uma deficiência, que a gente vai usar agora uma contradição, para mais. Todas as vezes que a gente comenta sobre educação especial ou educação inclusiva, a nossa tendência é esquecer daqueles que são, por exemplo, superdotados, ou aqueles que têm alguma alta habilidade. A gente sempre pensa naquele infradotado, ou naquele com algum tipo de deficiência. Mas a educação inclusiva, ela tem esse caráter bem mais abrangente. Tanto é que o detalhamento dessa meta, todas as metas são detalhadas, né? Elas dizem promover, no prazo da vigência desse Plano Nacional de Educação, a universalização, para todos, do atendimento escolar à demanda manifesta pelas famílias de crianças, né, de 0 a 3 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e as altas habilidades ou superdotação. Esse é um processo muito importante, que tem a ver lá com a primeiríssima infância, que é um lugar importante para a gente poder atuar na questão também da educação especial e inclusiva. Dito isso, a gente pode falar, então, de uma outra modalidade, que é essa que nos caracteriza nesse momento, que é a ideia toda da educação à distância. Ela é uma modalidade que está prevista, né, e regulamentada nas diretrizes curriculares nacionais, com parâmetros e exigências bem definidos. Geralmente pressupõe professores e alunos distantes no tempo e espaço imediados por esse momento que a gente está vivendo agora com a tecnologia. Notem bem que não é por ser educação à distância que deixa de ser tão importante, não é, quanto a educação presencial. Pelo contrário, há uma estrutura toda pensada de agentes, de gestores, de tecnologias, metodologias, formas de acompanhamento, formas de avaliação, que caracterizam, então, essa modalidade que é de educação à distância e que tem feito, principalmente no nível da educação superior, um percentual importante de acesso, permanência e qualidade, né, do desenvolvimento dessas atividades. Se nós temos lá um conjunto da população que deixou, por exemplo, a escola de educação básica para poder trabalhar, igualmente a gente tem um conjunto que não acessou a educação superior, e é a questão da democratização, não é universalização, né, e já é uma questão de democratizar o acesso à permanência e o processo todo de desenvolvimento, tem a ver exatamente com essa forma de fazer, com essa modalidade, com esse modal, ou seja, se tivéssemos todos que sair para poder ter todas as noites, ou todas as manhãs, ou todas as tardes aula, talvez nós não pudéssemos desenvolver uma formação de nível superior, porque tem um trabalho, porque tem outros compromissos e por aí vai. Portanto, mais uma das evidências, né, do cumprimento do princípio constitucional de igualdade de condições, porque muitas vezes, quantas demandas do trabalho ou em outras situações você tem para desenvolver a educação superior, e se não fosse essa modalidade, você não conseguiria desenvolvê-la. E aí, no artigo 80, está colocado exatamente assim: o poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. Aqui é muito interessante, porque vejam bem que a educação à distância, ela pode nos acompanhar outra modalidade. Exemplo clássico, educação de jovens e adultos. Alguns dos estudantes que praticam e que fazem parte desse grupo, eles implementam suas aulas de modo distante, de modo remoto. Por quê? Dadas as dificuldades, né, as características desse grupo. A educação à distância, organizada com abertura em regimes especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. É interessante isso aqui, porque você vai se lembrar, quando nós falamos lá dos entes federados e das funções e atribuições de cada um deles,
A União, ela tem esse movimento, né? Ela centraliza determinados processos. E por sermos uma república federativa, a União, então, tem esse caráter todo de regulamentar, organizar, permitir e referendar e credenciar as instituições que poderiam cumprir essa forma, essa modalidade de educação. Assim, conhecemos algo dessas 3 modalidades que estão previstas na LDB, no sentido de cumprimento de um princípio constitucional, de promover a igualdade de condições. E você já sabe qual é o sinônimo disso, o princípio da equidade, tão relevante e tão importante. Muito bem, estamos caminhando para as próximas semanas, espero que vocês tenham aprendido e não deixem de conhecer as outras modalidades oportunamente, bem? Elas são tão importantes quanto essas, mas o princípio regulador é exatamente esse, da promoção de igualdade de condições. Até lá!